Olá, minha gente. Boa tarde neste dia de julho de 2020, acho que é dia 18. Bom, e vamos dar aqui continuidade à leitura do nosso Conversando com o Mestre Jesus, parte 10. E vamos para a questão 120, identificado na 119. Bom, a questão 120 podemos, portanto é uma pergunta feita ao nosso amado Mestre, podemos ter agora uma outra definição de Deus do que é contido no livro dos Espíritos? Está muito presente, contido no livro dos Espíritos, de que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus é a força criadora, inteligência e incriável. Essa definição do livro dos Espíritos está muito presente devido à dificuldade que temos ainda de entender Deus. Pergunta 121. Talvez mais do que nossa inteligência atual seja o nosso parco de conhecimento ainda do cosmos e da vida cósmica, a razão de nos limitar uma visão de que poderá ser Deus será, sim, um dia entendereis Deus e todo o seu esplendor. Pergunta, se Deus é que criou o cosmos e o espírito, criou leis que regem a matéria e leis que regem o espírito, certo? Sim. Deus criou o cosmos, que é regido por leis próprias da matéria, como existem leis para o espírito. Questão 123. Para conhecermos realmente o que é Deus, a sua existência, temos que ascender ainda a planos espirituais mais elevados ou sermos dotados de maior capacidade psíquica? Sim, sem dúvida. À medida que a criatura for evoluindo, melhor entenderá e compreenderá Deus. Questão 124. Pergunta. Poderemos dizer que o espírito foi criado antes de tudo o resto? Sim. Primeiro o espírito, depois a matéria. Se pensares que Deus é espírito informe e criador, e sendo Ele próprio o princípio de tudo, logo o imaterial é primeiro que o físico, pois o imaterial plasma a matéria. Questão 125. Podemos dizer que o espírito foi o primeiro a ser criado e depois a matéria? Sim, primeiro o ser inteligente e depois a matéria, para que ele nela exerça a sua ação. Pergunta 126. Na gênese do espírito, que primeiro foi criado? Inteligência e depois luz, ou ambos em simultâneo? Inteligência e luz são ambos indissociáveis. Pergunta 127. A formação do espírito guarda alguma similitude com a reprodução humana? Uma é o espírito, a outra é a formação da matéria. Bem conheces para a formação dos seres com o corpo físico. Para o espírito não existe o princípio da contracepção. A gênese do espírito é diferente da gênese da matéria. Parece muito simplista dizermos, Deus diz que isso é o espírito e este é criado. Não será que o espírito é o resultado de uma reprodução espiritual tal como os Ubits? A vontade de Deus de criar o espírito em nada tem a ver com a reprodução humana ou uma similar para o espírito em termos reprodutivos. Não existe comparação possível a efetuar. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Uma é espiritual, a outra inerente à matéria. Deus cria o espírito por sua vontade e ali não há reprodução como no corpo físico. Pergunta 129. Certo é dizermos que a origem do espírito dotado de inteligência se encontra no plano espiritual. Sim, a origem do espírito está em Deus, logo a sua essência é a do plano espiritual. Pergunta 130. Diz-se no livro dos Espíritos que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Não poderá ser alargado o conhecimento sobre o que é ser simples e ignorante? Não existe melhor definição. O espírito tem que evoluir e aprender, passar por determinados estágios até atingir a perfeição. Pergunta. Sendo Deus o elemento inteligente do universo, este, pela força do seu pensamento, cria os espíritos como cria a luz e a matéria? Sim, pelo seu pensamento e vontade, ele cria tudo o que existe no universo. Pergunta 132. Se Deus é incriado, a sua existência se deve a que fator? Espontaneidade, acaso? Nem espontaneidade nem acaso, porque Deus sempre existiu. Na gênese de Deus, tal como nos espíritos, existe alguma reação nuclear, física ou química na sua origem que tenha originado Deus? Pensa só.
Deus é incriado. A matéria é que está sujeita a leis. Deus não surgiu de algo antes dele. Ele é o antes e o depois. Ele é o alfa, digamos, o alfa e o ômega. Pergunta 134. É difícil entendermos que algo que não existe se cria a si mesmo? Será que foi o que aconteceu com Deus? Perfeitamente. A dificuldade em vós é que vos é difícil conceber algo como incriado, porque o que vedes à vossa volta é o criado. Pergunta 135. De igual modo como Deus se autocriou, o faz com o mesmo princípio ao criar espíritos? O espírito é o resultado de sua criação à sua imagem e semelhança, embora Deus não seja espírito. Pergunta 136. Sabemos que a mente constrói. Se nos ativermos ao plano espiritual, mas a mente é uma particularidade do ser. Assim, primeiro nasce a inteligência ou o ser. Ambos confundem o que define o ser, senão a sua inteligência. Pergunta 137. Se pensarmos que antes da luz havia escuridão, poderemos aceitar o que diz a Bíblia, ao nelas está escrito que Deus disse para se fazer luz e luz se fez, isto deu início ao Big Bang? Perfeitamente. Para entendermos a gênese do Espírito, temos primeiramente que compreender Deus como meramente incriado e criador. A resposta está nele. Está nele, não será? A gênese do Espírito está nos segredos de Deus, mas ele sim é o Criador. Pergunta. Antes da criação do Big Bang, o universo estava originalmente muito quente e denso, e Deus se teria originado em um ato primordial. Para esta afirmação há algum significado? O problema é que Deus é incriado. Quem originou o universo quente e denso? Esse que originou é que seria Deus. Antes de Deus não existe átomo primordial. Deus existe desde sempre. Ele é o princípio incriado. 140. Antes da criação material, o Big Bang, o universo estava escuro e Deus nele existiu. Será? Sim, mas a matéria escura estava fervilhando de vida. Teria Deus surgido por uma reação nuclear? Deus é incriado, logo sempre existiu e nada o criou. Pergunta 142. Com o Big Bang, que é a expressão de Deus na matéria, aí se começou a formar o cosmos, correto? Sim, com a luz iniciou a formação do cosmos. Pergunta. De onde surgiu a inteligência? Resposta. Ela é inata em Deus. Questão 144. Qual é o planeta mais próximo da Terra que alberga vida como a nossa? Planeta na constelação de Orião. Pergunta 145. O surgimento de Deus se deveu a determinada existência de número de prótons e elétrons no átomo primordial? Não existe átomo primordial, pois se o houvesse, Deus teria sido criado quando ele é incriado. Pergunta 146. E reparem que eu fiquei sempre também aqui de volta, deixem criado. Mas como é que alguém é incriado? Pergunta, eu faço aqui, mas esse átomo era acima de tudo inteligência? E a resposta foi, não se coloca a hipótese de existência desse átomo. Claro, categórico. Pergunta 147. Nós pensamos que Deus foi inicialmente inteligência e só após deu a sua expansão criadora. É correto este nosso pensamento? Correto, embora Deus desde sempre foi o Criador. Ambos os princípios se confundem. Pergunta 148, esta final agora. Deus apareceu espontaneamente, resultado da ocorrência de alguns átomos inteligentes? E a resposta é, mas de onde se originaram os átomos? Entende, tudo foi por ele criado, mesmo o surgir dos átomos. E ficamos aqui na questão 149. Ok? Terminamos esta parte 10.